Você já olhou para as pirâmides de Gizé e se perguntou como, milhares de anos atrás, uma civilização construiu estruturas tão colossais sem tecnologia moderna? Estes não são apenas túmulos, são monumentos à engenhosidade humana. Grandes quebra-cabeças de pedra que cativaram mentes por milênios. Junte-se a nós em uma jornada de volta ao Egito Antigo, enquanto desvendamos os segredos por trás dessas maravilhas icônicas. Vamos explorar tudo, desde os faraós visionários que comandaram sua criação, até as mentes brilhantes e as mãos incansáveis que as trouxeram à vida das areias do deserto. No coração de uma terra milenar, onde o rio Nilo ditava o ritmo da vida, e a crença na eternidade moldava cada aspiração. Um faraó sonhava com o inimaginável. Não era apenas um túmulo, mas um portal para os deuses. Um monumento tão grandioso que desafiaria o próprio tempo. A voz de um sacerdote ecoava pelos corredores do palácio, descrevendo visões de uma montanha artificial, que tocaria os céus e abrigaria a essência divina do rei. As ordens foram dadas, e o burburinho de uma nação inteira se transformou em um coro de atividade frenética. Do delta do Nilo às pedreiras de Assuã, o Egito se mobilizava para uma das maiores empreitadas da história humana. A escolha do local não era aleatória. Exigia-se um platô elevado, rochoso o suficiente para suportar o peso colossal da estrutura e acessível para o transporte de milhões de toneladas de pedra. Geólogos, astrônomos e arquitetos debatiam sob o olhar atento do faraó. A necessidade de estar no lado oeste do Nilo, a terra do pôr do sol, onde o deus Ra iniciava sua jornada noturna, era um imperativo religioso. As primeiras medições, feitas com cordas e prumos rudimentares, começavam a traçar as linhas fundamentais que definiriam a base da pirâmide. O deserto, antes intocado, começava a ser marcado pelos primeiros sinais de uma obra que mudaria a paisagem para sempre. Longe da grandiosidade dos templos, nas profundezas das pedreiras, a verdadeira força motriz da pirâmide pulsava. Milhares de homens, sob o sol escaldante, martelavam, cortavam e moldavam a rocha. O calcário branco de Tura, destinado ao revestimento externo, e o granito rosa de Assuã, reservado para as câmaras internas, eram separados da rocha-mãe. Não havia rodas nem máquinas complexas, apenas o músculo, a persistência e uma organização impressionante. Cada bloco era uma vitória sobre a natureza, uma peça a mais no quebra-cabeça monumental que se erguia à distância. O Nilo, o coração do Egito, transformava-se em uma artéria vital. Os blocos de pedra cuidadosamente extraídos eram carregados em barcos robustos, construídos para suportar pesos colossais. As cheias anuais do rio, que antes fertilizavam a terra, agora também serviam como uma rota expressa para o transporte. Engenheiros experientes calculavam a profundidade, a corrente e a capacidade de cada embarcação, garantindo que a jornada fluvial fosse tão eficiente quanto o trabalho nas pedreiras. Cada viagem era um lembrete da simbiose entre o homem e a natureza, e da inteligência egípcia em aproveitar os recursos ao seu redor. O enigma das rampas é um dos mais debatidos mistérios da construção das pirâmides. Seriam rampas retas, que se estendiam por quilômetros, ou espirais, que abraçavam a estrutura à medida que ela subia. Arqueólogos e engenheiros ainda propõem teorias, mas uma coisa é certa: a engenhosidade por trás delas era monumental. Milhares de trabalhadores puxavam os blocos por essas rampas, usando trenós de madeira lubrificados com água ou lama, em um esforço coordenado que desafiava a gravidade e a lógica da época. Cada metro quadrado conquistado na altura da pirâmide era um testemunho da persistência e da visão dos seus construtores. Não era apenas uma montanha de pedra, mas um relógio cósmico. O alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais, com uma precisão que ainda hoje surpreende, não era obra do acaso.
Sacerdotes e astrônomos passavam noites em claro, observando a estrela polar e outras constelações e utilizando plômada, esquadros e observatórios simples para garantir que cada lado da base estivesse perfeitamente orientado. As pirâmides apontavam para o norte, para as estrelas imperecíveis, refletindo a crença egípcia na jornada eterna do faraó e sua conexão com o cosmos. O interior da pirâmide era tão complexo quanto sua arquitetura externa. Galerias ascendentes e descendentes, passagens secretas e câmaras ocultas formavam um labirinto projetado para proteger o descanso eterno do faraó. A grande galeria, com sua impressionante altura e inclinação, levava à Câmara do Rei, onde o sarcófago de granito seria depositado. Os chamados poços de ar, misteriosos canais que ligavam as câmaras ao exterior, menos ainda geram debate. Seriam apenas ventilação, ou teriam um propósito astronômico, alinhando-se com certas estrelas para guiar a alma do faraó em sua ascensão ao céu? Por muito tempo, o mito de que as pirâmides foram construídas por escravos acorrentados dominou o imaginário popular. No entanto, descobertas arqueológicas recentes em Gizé contam uma história diferente. Vilas de trabalhadores bem organizadas, padarias, hospitais improvisados e cemitérios com restos mortais que mostram sinais de cuidados médicos sugerem que a mão de obra era composta por trabalhadores livres camponeses que contribuíam com seu trabalho durante a época da cheia do Nilo, quando a agricultura era impraticável. Era um sistema de corveia, um imposto em trabalho, onde a participação na construção da pirâmide era vista como um dever cívico e religioso, uma forma de garantir a prosperidade do faraó e, consequentemente, de todo o Egito. Quando a última pedra foi assentada e a pirâmide atingiu sua altura máxima, o trabalho ainda não estava completo. Milhares de artesãos se dedicaram ao polimento do revestimento externo de calcário branco de Tura, transformando a estrutura em uma joia que refletia a luz do sol por quilômetros. No topo, um piramidion de ouro ou eletro, um metal brilhante, coroava a obra, simbolizando a união do faraó com o deus Sol-Ra. Por séculos, as pirâmides de Gizé brilharam intensamente. Um farol de poder e divindade, visível de longe e imponente em sua perfeição. Séculos se passaram, impérios ruíram, e culturas floresceram e desapareceram. As pirâmides, no entanto, permaneceram. O calcário branco foi saqueado, os tesouros internos roubados, mas a estrutura monumental resistiu ao tempo e à areia. Elas continuam a inspirar admiração, a alimentar lendas e a provocar questionamentos. Como os egípcios, com tecnologia tão rudimentar, alcançaram tal perfeição arquitetônica e astronômica? Quais outros segredos ainda estão guardados em suas profundezas? As pirâmides de Gizé não são apenas túmulos de reis. São monumentos à engenhosidade humana, à fé inabalável e a um legado que, mesmo após milênios, continua a nos desafiar e a nos maravilhar. As pirâmides de Gizé são um testemunho da ambição extraordinária, do conhecimento avançado e da incrível perseverança dos antigos egípcios. Mesmo hoje, elas continuam a inspirar admiração e a gerar debate, lembrando-nos de que alguns mistérios são feitos para serem contemplados por séculos. Viajamos através do esforço monumental de sua construção, das pedreiras à pedra de coroamento final, e vislumbramos a vida daqueles que as construíram. Se você ficou fascinado por este mergulho em uma das maiores conquistas da história, você está no lugar certo. Inscreva-se em nosso canal para mais explorações cativantes de civilizações antigas, mistérios não resolvidos e feitos históricos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nossa próxima aventura. Que outras maravilhas antigas você quer que exploremos em seguida? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.